Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Este é o canal, este é o propósito 365 dias na Palavra. Todos os dias lendo a Bíblia, fortalecendo a nossa fé, a nossa alma. Então já tem um convite da parte de Deus para você. Venha se inscrever no canal, venha ler a Bíblia diariamente conosco, leituras rápidas, 15, 20 minutos no máximo. Em um ano teremos lido toda a Palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé. A Palavra de Deus é a boca do Senhor, é a boca de Deus que fala conosco todos os dias. A Bíblia Sagrada é fundamental. Muitas vezes procuramos respostas para problemas, para situações, e na Palavra de Deus sempre vamos encontrar aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Então se inscreva no canal, clique na playlist e venha caminhar conosco diariamente. Amém? O Senhor te aguarda, clique na playlist, inicie seu propósito no dia 1º e grandes serão as bênçãos que você vai receber da parte de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pelo nosso dia, por esta oportunidade e de seguida iniciaremos a leitura no dia de hoje. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade. Ó Senhor, como tu és maravilhoso, como tu és grande. Pai, nós somos tão pequeninos, nós não somos nada, mas mesmo assim o Senhor nos amou primeiro. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nos instrui, ó Pai, nos direciona no caminho da verdade, que é a tua palavra. Espírito Santo, abre nossa mente, abre nosso coração para o entendimento na palavra de Deus, na palavra no dia de hoje, ó Pai. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e repreende todo o mal sobre nossas vidas e sobre o propósito do Senhor no dia de hoje. Assim oramos e te agradecemos por tudo, Pai amado. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 17, dia 145. Amém. 2 Samuel, capítulo 17. Todos encontraram? Uzai atrapalha o conselho de Aitofel. Começa da seguinte forma. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos seus homens fugirão. Então matarei somente o rei e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: chame agora Uzai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão disse: o conselho que Aitofel nos deu é este: devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Uzai respondeu: desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com os seus soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quantos são os grãos da areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos, antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim nem ele, nem nenhum de seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de uma cidade construída no morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse: agora mandem depressa uma mensagem a Davi dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimaas estavam esperando perto da fonte de Rogel,
porque não queria se arriscar e serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez o rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonatas e Amás foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: "Onde estão Aimás e Jonatas?" "Eles atravessaram o rio", respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar, então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: "Atravesse o rio depressa." Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão e, ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arriou o seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Manaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sof, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos, torradas, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. Glória a Deus, dando continuidade, 2 Samuel capítulo 18. A morte de Absalão. Começa assim: o rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, e outro por Itai, da cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: "Eu também irei com vocês." Eles responderam: "O senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro." "Eu farei o que vocês acharem melhor", respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão enquanto seus soldados saíam marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: "Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza." E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula e, ao passar por baixo de um grande cavalo, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: "Eu vi Absalão pendurado num cavalo." Joabe disse: "Você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto." Mas o homem respondeu: "Mesmo que o senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei." Nós todos ouvimos o rei ordenar ao senhor, Abissai e a Itai: "Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza." Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo e o senhor não me defenderia. "Não vou perder mais tempo com você", disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no cavalo. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta e o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome, e deu o seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão.
Davi chora a morte de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe, hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: Vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Aimás insistiu: Por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Aimás. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: Se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: Veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: Pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Aimás gritou para o rei: Tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: Que o Senhor seu Deus seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Aimás respondeu: No momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: Ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltaram contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: Ó meu filho Absalão! Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Glória a Deus! Hoje finalizamos a leitura em 2 Samuel. Vamos agora para Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos capítulo 96. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 96. Todos encontraram? Louvor a Deus, o Rei. Começa assim: Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor é rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fiquem contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Salmos capítulo 97. Deus, o Senhor do mundo. O Senhor Deus é rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados. Passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus o Senhor, todos os deuses se curvam.
Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente e a cidade de Judá se alegram. Ó Senhor Deus Altíssimo, tu governas o mundo inteiro, tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiam o mal. Ele protege a vida dos que lhes são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês que são obedientes a Deus. Que o Santo Deus seja louvado. Glória a Deus. Passagem linda. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Glória a Deus. Versículo lindo. E para finalizarmos, Salmos capítulo 98. Amém? Mais um Salmos para finalizar o dia de hoje. A vitória e a justiça de Deus. Começa assim. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja ao mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais um dia da nossa leitura, por mais uma vez o Senhor ter fortalecido a nossa fé. Amém? A palavra de Deus é poderosa e nos transforma mesmo que nós não estejamos percebendo. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo porque Ele é fiel, tem sido fiel na minha e na sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te adoramos, te exaltamos, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Não há outro além de ti, Pai. Tu és poderoso, tua majestade é real. Obrigado, Senhor, por nos amar, por nos proteger, por ter sido fiel todos esses dias em nossas vidas. Pai, continua fortalecendo a nossa caminhada, continua se fazendo presente no nosso meio, ó Espírito Santo. Obrigado por conduzir a nossa leitura e falar aos nossos corações. Que amanhã estejamos aqui mais uma vez para ouvir a tua doce voz falar conosco. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, que o Senhor abençoe sua vida. Amanhã estaremos juntos aqui novamente. Peço novamente aos irmãos que não se esqueçam de deixar o seu like, de comentar e compartilhar. É muito importante para atingirmos mais pessoas neste propósito maravilhoso de Deus, tão fundamental para as nossas vidas. Amém? Compartilhe esse vídeo e já sabe, amanhã estaremos aqui novamente para a honra e glória do nosso Deus. Fiquem na paz e até amanhã.